Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila, esse é o canal Sheila Crochê TV e hoje finalmente nós vamos fazer a montagem do personagem que é o Professor Girafales, tá? Nós já fizemos vários outros personagens da Turma do Chaves aqui no canal. Esse está sendo o penúltimo, tá? E esse é o vídeo da montagem que a gente tá fazendo. Lembrando que essa é a cabeça do personagem. E nós temos um vídeo exclusivo para essa peça, sendo que todos os personagens usam a mesma cabeça, né? A receita é a mesma para todos. Então, se você chegou agora no canal, já aproveita, se inscreve, ative as notificações para todas. E não deixe de seguir nenhum vídeo novo aqui no canal. Tendo a cabeça pronta, né? Você tem a cabeça para todos os personagens. Para a Chiquinha, para a Dona Florinda, para o Kiko e assim por diante. O que vai mudar é a customização de cada personagem. No caso do Professor Girafales, nós vamos fazer de acordo com como é o personagem dele, né? No vídeo anterior, que foi o do corpinho, nós fizemos a questão de aumentar um pouco, para ele ficar um pouco mais alto, já que ele é taxado na série como uma pessoa bem alta. Então, as piadas, né, o pessoal tira sarro dele porque ele é alto. Por isso que chamam ele de Professor Linguiça. Então, a gente fez ele um pouquinho mais comprido. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a montagem dele, tá? Eu tinha comentado do ramalhete de flores, porém, eu não decidi fazer ainda esse ramalhete de flores. Por quê? Porque nenhum dos personagens está trazendo nenhum acessório. No caso do Kiko, a gente poderia fazer a bola quadrada, da Chiquinha, a gente poderia fazer um pirulito, enfim. Então, como nós não fizemos acessórios para nenhum dos personagens, nós não vamos fazer também para ele. Até porque, se eu for fazer o ramalhete de flores, obrigatoriamente, eu teria que costurar na mãozinha dele ou colar, então ele vai ficar fixo. Se você quiser fazer, eu posso estar deixando aqui uma foto do personagem como eu tenho na receita, para você se inspirar e fazer de repente o embrulho da flor com papel alumínio e comprar florzinha desidratada ou fazer de papel crepom, fazer um buquê fictício ou criar em crochê mesmo, talvez em feltro ou qualquer outro material que você ache mais apropriado. Então, no momento eu não vou fazer o buquê por esse motivo, porque todos os outros personagens, nenhum deles está tendo o acessório. No caso do Seu Barriga, a gente poderia fazer a maleta dele, né? E assim por diante, um acessório para cada personagem. Como não foi feito, nós não vamos abrir exceção para esse, então nós vamos deixar agora ele bem com a cara do Professor Girafales. O chapéu já estava pronto, tá? Então hoje nós vamos fazer toda a customização para deixar ele o mais prontinho possível, tá? Nós vamos utilizar para esse vídeo feltro branco e preto, porque nós vamos fazer a camisa dele, gravata, e também nós vamos utilizar para fazer um pouco de feltro branco, uma costeleta, né, um acabamento do cabelinho dele. No momento, nós vamos começar fazendo a parte da cabeça, tá? O chapéu, ele pode ser colado ou costurado, então nós vamos fazer da seguinte forma: você vai pegar o seu chapéu, vai colocar na cabeça do seu amigurumi, tá? E vai tirar a medida que você quer que fique a altura do chapéuzinho. Depois disso, a gente tem que elaborar como vai ficar o cabelinho dele. Eu vou separar o meu feltro e vou verificar na foto qual é a forma melhor para fazer, né? Tipo, se eu vou dar a volta aqui todo, se vai aparecer tudo ou se vai aparecer só aqui de frente, tá? Então, nós vamos moldar dessa forma e eu já vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui um pedaço já de feltro recortadinho, para vocês terem uma noção de que tamanho ficou o meu pedaço, ó. 9,5 centímetros, tá? Pode ser em torno disso aí. Você vai ver uma forma de que ele circule a cabeça, olha, não vai dar a volta toda, entendeu? Então, aqui a gente só vai fazer uma parte aqui embaixo, ó. No meu caso, eu acho que ficou pequeno. Eu vou cortar um outro pedaço que chegue mais aqui pertinho, ó, dos olhos, para eu ter uma sobra. Esse feltro, logicamente, não vai fora, porque a gente usa para muitos detalhes, inclusive nós vamos ter aqui a gravata e o bigode que eu vou poder recortar desse pedaço. Então, eu vou selecionar um pedaço maior e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu cortei agora uma tira maior, que vai sobrar com certeza. Então, o que eu quero saber, ó, é daqui mais ou menos, que vai aparecer um detalhezinho do cabelo, até o outro lado.
Então, vou cortar um pouquinho maior, é meio que no olhômetro mesmo. Eu vou fazer o recorte dessa peça aqui. E em seguida, eu vou moldar para fazer um cabelinho nele, colado, tá? Então, dessa forma é que a gente vai descobrindo qual é o formato mais ideal. Porque aqui ele sai um cabelinho, né? Como se fosse meio que um cavanhaque. E daí tem a volta aqui atrás da cabeça, tá? Se a gente for fazer rodeada a cabeça dele, né? Nós vamos nos obrigar a fazer uma orelhinha, porque a gente vai fazer um acabamento aqui e depois dar a volta aqui atrás. Se preferirmos, vamos fazer somente um acabamento de costeleta e arredondar para trás, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e já vou mostrar para vocês qual foi a melhor forma que eu encontrei de dar o acabamento no meu. Ó, pessoal, para verificar, eu moldei, tá? Vou mostrar para vocês como que ficou o formato aqui da minha peça, ó. Eu cortei desse jeito aqui, eu não vou fazer orelha nele, tá? E então, eu vou ajustar assim, ó. Na hora de colar, eu vou ter uma distância do olho desse lado e uma distância do olho desse lado. Então, eu vou tomar cuidado na hora de começar a colar, tá? Eu não vou deixar ele muito pra baixo, porque é só um detalhe esse cabelo aparecendo. Então, a parte de cima vai ficar escondida embaixo do chapéu. Então, eu vou alinhar da melhor forma, tá? Vou medir bem certinho. E depois, o que eu fiz? Pra você ter a impressão de como vai ficar, você coloca o chapéu nele, ó. Então, é mais ou menos nesse esquema aqui. Se achar que tá muito pra baixo, que é muito cabelo, você pode pegar e puxar um pouco mais pra cima, tá? Então, o processo agora vai ser esse. Eu vou colar essa parte aqui e depois eu vou colocar o chapéu e essa parte aqui não vai aparecer. Chapéu costurado ou colado. Pra gente não ter que tá furando o feltro com a agulha depois, eu recomendo que a gente cole o chapéu na cabeça dele, tá? Porque como vai ficar uma coisa aqui pra esconder, também deixar o chapéu móvel, eu não acho muito recomendável. Mas enfim, tá? O trabalho agora vai ser fazer esse cabelinho aqui ficar bem coladinho. E eu vou mostrar pra vocês a cola que eu uso normalmente quando é necessário colar alguma peça do crochê aqui dos personagens. Gente, a cola que eu uso é essa aqui. Eu já mostrei em algum outro vídeo, tá? O meu tubo, inclusive, tá acabando, ele já tá amassadinho porque eu vou enrolando ele pra utilizar. E vou apertando porque a cola não sai tão fácil. Por ser um biquinho bem fininho aqui, ó, já exclusivamente para não sair muita cola, né, por ser, né, uma cola artesanal, então às vezes a gente precisa de um fluxo menor de cola. O bico dessa cola é assim. Então, essa cola é que eu vou utilizar para fazer a colagem do feltro na cabeça do personagem aqui, tá? Se você tiver alguma outra cola de sua preferência, beleza. A cola pano, eu acredito, né? A termolina, elas demoram pra secar. No entanto, essa cola aqui, ela seca bem rápido, tá? Enquanto a gente tá lidando ali, ela vai secando, já é bem prática. Então, agora eu vou fazer a parte da colagem e eu volto depois pra mostrar pra vocês como é que ficou a minha peça. Ó, então, já tô aqui com a minha peça colada, eu acho até que não ficou tão reto, mas eu já vou fazer um teste antes de descolar ou de cortar a peça. Eu vou fazer um teste com o meu chapéuzinho aqui pra ver de que maneira eu vou deixar. Então, após a cola secar, a gente já pode regular aqui a altura do chapéuzinho e fazer a colagem, tá? Eu não vou recomendar costurar esse chapéu, porque a gente vai ter que estar enfiando a agulha aqui, ó, nesse velcro, nesse feltro, perdão. Então, corre risco de descolar. Então, ou uma agulha muito da fininha, que não vá, né, empurrar esse feltro que tá sendo colado, ou então a cola. Já que nós estamos com a mão na massa usando cola, vamos colar o chapéuzinho também, tá? De uma forma que fique bem coladinho, bem seguro. Você vai medir bem certinho a altura que você quer dos olhos, a direção do acabamento do chapéu vai deixar pra trás, pra não ficar aparecendo, tá? Vai deixar bem certinho na cabeça dele, aproxima do corpinho, ó, dá uma olhada, certo? E daí a gente vai fazer
essa parte aqui de colar o chapéu, tá? Então, agora o próximo passo eu vou colar o meu chapéu e já volto pra gente dar continuidade na parte do rosto, que é o que vai dar bastante a aparência do personagem, tá certo? Tem o nariz ainda pra fazer, o bigodinho e tudo mais. Então, aqui eu já fiz o processo de colagem do meu chapéu, tá? Do chapéu do meu personagem. Já passei a cola na borda dele, né? Nos pontos ali onde a gente começa a virar pra fora. E fui vestindo na cabeça dele, não sei se é o termo correto, mas eu fiz dessa forma. E fui encaixando o chapéu com bastante cuidado. E vou comentar aqui com vocês, até porque eu tive que utilizar um pouco de cola de sapateiro e não aquela cola que eu uso habitualmente, porque a minha cola no final ela ficou muito ruim de tirar do tubo. E para emergência eu utilizei cola de sapateiro. É a primeira vez que eu utilizo num amigurumi. Eu não sei o quanto ela vai ficar durável, acredito que ela vai demorar um pouco mais para secar. E por isso eu vou agir com bastante cuidado aqui nessa peça, porque eu sei ela tá em processo de secagem ainda, tá? Mas de qualquer forma, eu escolhi colar dessa forma. Eu aparei aqui um pouco a beiradinha do cabelo desse lado, que eu vi que tinha ficado um pouco torta, tá? Pra não ficar tão desigual. Então, agora, nós vamos customizar o rosto e vamos fazer a lapela do casaco dele, né? Do paletó depois, tá certo? Então, agora vamos pegar o fio na cor pele pra gente fazer o narizinho e em seguida trabalhar o bigode. Então, aqui, pessoal, eu coloquei a mesma cor de linha que eu fiz a pele dele, tá? Todo esse material, a lista, tá no primeiro vídeo do Professor Girafales. Cada personagem tem uma playlist, tá? Fica mais fácil pra gente escolher um personagem e começar a acompanhar. Então, aqui, ó, eu vou pular nessa direção aqui, ó. Eu tô fazendo no olhômetro, tá? Porque eu já fiz os outros, então a gente acaba pegando mais confianças. Pulei 2 pontinhos aqui, vou introduzir a agulha aqui e vou sair lá onde vai faltar 2 pontinhos pro olho, tá? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou dar a volta, esse fio vai ficar aqui sobrando. Esse é um processo que a gente já fez nos outros, tá? Só que, como o Professor Girafales tem o narizinho um pouco mais empinado do que os outros, eu vou fazer um pouquinho mais de voltas para ficar um pouco mais saliente esse nariz. Os outros eu fazia simbolicamente, só para ter uma diferença, né, que era o narizinho dos personagens. Essa coleção que eu tô fazendo aqui, na receita, ela não vai nariz, tá? Mas eu tô colocando neles porque eu acredito que dá um acabamento melhor, dá um diferencial nesses personagens, então a gente vai fazer narizinho. Então, é assim, ó. Como a gente já viu nos outros vídeos, quem tá acompanhando já sabe como fazer essa parte. Pra quem chegou agora, eu dei a volta ali. E agora eu tô dando voltas por esse fio, ó. E ajeitando a linha para ela não ficar uma volta por cima da outra. É só pra ir cabendo mais voltinhas, tá? Eu vou tentar encher um pouco mais, pra deixar esse nariz um pouco mais visível. Porque o Professor Girafales, ele tinha o narizinho meio empinado, né? É um narizinho mais visível. Vou dar mais uma volta aqui. E daí eu já vou parar para fazer o acabamento dele. Não dá para dar muitas voltas também, porque senão não tem como acomodar depois, tá? Feito isso, a gente corta o fio, tá? E agora é dado uma puxada com leveza, ó. Pra gente poder fazer o acabamento, principalmente o fio de baixo, que vai dar essa tensão aqui, ó. Fio de cima puxa um pouquinho também, mas não muito, é mais no de baixo. Aí agora, para dar um acabamento seguro, nós vamos fazer um nó, um apenas, para não ficar tão saliente, tá? E agora, eu vou pegar a minha agulha, que eu teci o próprio amigurumi, e vou pegar de qualquer posição que eu alcance lá onde sai esse fio, e vou tá puxando, vou entrar aqui bem certinho, bem em cima do fio, e vou puxar pra dentro da peça. Você pode puxar as duas partes juntas, ou pode puxar separadamente também, conforme tá
a tensão do seu ponto, conforme a sua segurança na hora de fazer, tá? O meu já veio. Então, agora aqui eu vou pegar ele com calma. E vou repetir com o meu outro fio, tá? Se não vem de um lado, vem de outro. E a gente faz isso tudo com muita paciência para não repuxar o rosto do nosso personagem, tá? Esse ainda é um personagem que ele tem poucos detalhes faciais. Recentemente eu fiz uma boneca e eu aprendi muita coisa com relação à expressão facial de um amigurumi, principalmente sendo realista quanto uma boneca. Então, agora eu tenho os dois fios aqui, ó, eu corto bem rente, com cuidado para não machucar o ponto. Agora é a hora que a gente dá uma ajeitadinha no nariz ali, aperta aqui, estica ali. É tudo manualmente feito para não prejudicar, ó. E temos um nariz bem visível. Se você preferir fazer orelhinha, beleza? É bem parecido o processo. Se não, vamos fazer sem orelhinha mesmo. Agora, nós temos que projetar um bigode para esse senhor aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como aparece ali na receita pra gente tá recortando juntos. E aí, novamente, eu tenho aquele pedacinho que sobrou, que é um recorte que eu fiz ali que não deu certo. E pelo que eu tô vendo aqui, é uma tirinha bem pequenininha. Então, a gente pode cortar essa tira assim, tá? Nós vamos dobrar assim e vamos cortar assim, ó, uma volta. Eu tô fazendo aqui, mas bem provável que a medida bem certinha eu vou fazer mais alguns cortes, tá? Eu só pra mostrar pra vocês que formato tem que ficar. Mais ou menos isso, tá? Pra gente fazer aqui, ó. Aí, fez isso, a gente vai na frente da peça, vai olhar o tamanho, se precisa ser menor, se tá muito avantajado, e vai começar a tirar os excessos. Eu vou tratar de cuidar disso agora, e quando eu achar que o meu tamanho tá ideal, eu já mostro pra vocês qual foi o ponto que eu deixei e o tamanho, tá? Olha, pessoal, se fosse mostrar na íntegra, eu cortei vários bigodes até chegar a esse ponto aqui que eu gostei mais, tá? Eu dei uma moldadinha em cima também, e ao verificar eu gostei do resultado, então eu vou colar agora e vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, eu achei que ficou mais atraente, mais bonitinho esse formato aqui. E isso é uma coisa que eu não tenho como passar uma receita e uma medida, gente. A gente tem que ir lá e cortar, arriscar fazer mesmo, porque é uma coisa que vai muito da mão da gente na hora de cortar. Não tem um molde pra gente fazer, corta tantos centímetros, assim, sabe? E agora eu cortei e eu achei que deu certo. Então, vou colar e já trago aqui pra vocês verem. Com muita delicadeza, acabei de colar o bigodinho. Então, agora eu vou preparar a linha, né? Na verdade, seria essa mesma linha aqui, tá? Vou verificar se esse tamanho é o suficiente, porque o próximo passo é a gente unir a cabeça ao corpo, para daí a gente ter uma perspectiva do tamanho aqui, ó, na hora de fazer a lapela, né? A gola do paletó dele, certo? Então, agora o próximo passo nós vamos fazer a costura da cabeça. Eu vou fazer um videozinho acelerado para mostrar para vocês o processo da costura, para você acompanhar aí passo a passo. Acompanhem agora a parte da costura da cabeça ao corpo.
Terminada a costura do pescoço ao corpinho, tá? Cortei o fio ali, arrematei, a cabeça ficou firme. Não houve necessidade de colocar bastão de cola quente, tá? Porque o chapéu dele não é muito pesado. E ele ficou um carinha muito legal, né? Calma que ainda tem coisa pra fazer. Agora, pessoal, com o mesmo fio que a gente fez o terno dele, nós vamos fazer essa volta que vai aqui. Porém, nós temos que providenciar em feltro branco um triângulo comprido branco e um retângulozinho, uma faixinha em marrom. Se não tiver marrom, pode estar fazendo a gravata em pretinho. Eu vou fazer dessa forma porque eu só tenho feltro branco e preto em casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a camisa branca e a gravata em preto, tá? Já vou mostrar pra vocês a forma que eu recortei pra colar aqui e depois dar o acabamento em volta, certo? Então, pessoal, já tô aqui com algumas pecinhas cortadas, tá? De fundo, acabam ficando umas penugem preta, dá uma sujeirinha que é por conta do farelo do próprio feltro, né? Então, aqui eu cortei esse tamanho e agora eu vou ver se vai ficar adequado. De acordo com o que eu vi aqui na minha foto, eu acho que eu vou ter que tirar um pouquinho mais aqui dos lados. E aí, eu cortei uma peça nesse formato aqui, compridinho. Vou colocar aqui pra comparar pra vocês, ó. Porque depois a parte de crochê vai em cima, então vai ficar bem legalzinho, vai cobrir. Porém, eu acho que não precisa ser tão grande aqui dos lados, que ele não vai passar lá por cima do ombro. E mais esse outro pedacinho assim, ó, tipo um triângulozinho com a pontinha cortada, que vai ficar aqui em cima. Tudo colado, tá, gente? Essa parte aqui toda colada. Então, agora, eu vou diminuir essa parte aqui, e daí, depois eu vou começar a colagem pra gente fazer o acabamento do terno. Mas agora, antes de colar, eu vou fazer a lapela pra gente medir certinho, pra ver se vai ter que ajustar esse feltro aqui. Então, eu não vou colar por enquanto, vai ficar aqui de ladinho, eu já vou pegar o fio na cor do terno pra gente fazer a lapela. Eu já estou com o fio aqui, o mesmo fio que eu fiz o terno dele, lembrando que esses materiais estão disponíveis no primeiro vídeo da playlist do Professor Girafales. Fiz uma laçadinha inicial e para fazer a lapela eu vou fazer 31 correntinhas. Já fiz aqui a primeira e vou seguir fazendo as correntinhas. Quando chegar em 31, eu já mostro para vocês o tamanho que vai ficar a correntinha e o que nós vamos fazer depois disso. Fiz as 31 correntinhas, tá? E agora eu vou dispensar essa primeira aqui, vou pular ela e vou vir fazendo ponto baixo para cada ponto baixo dessa base que nós temos aqui, que são as correntinhas, tá? Então, nós vamos ter um total de 30 pontos baixos e essa vai ser a peça que nós vamos ter para a lapela dele. Foi mais ou menos o mesmo processo no terno do Seu Barriga, que a gente fez e depois costurou ali na peça, tá? Então, agora eu vou fazer aqui todos esses pontos baixos que eu tenho para fazer. E ao final eu vou mostrar para vocês como vai ser o arremate. E em seguida, como a gente vai fazer para montar ali o terno dele. Ó como é que tá ficando. Ó, pessoal, vim fazendo todos os pontos baixos aqui para cada pontinho da correntinha que eu tinha, tá? E agora, eu vou pegar aqui, ó, no último ponto eu já fiz, eu vou fazer uma laçadinha e vou deixar um pedacinho de fio, vou cortar, tá? Agora, eu vou dar um nozinho aqui nesses dois pontos, nesses dois fios aqui, a gente vai amarrar eles bem discretamente assim e dar mais uma volta. Agora, nós vamos esconder ele aqui pra trás, ó. Com a própria agulha, a gente dá um jeito de puxar esses fiozinhos para eles não ficarem pendurados e nem incomodando na hora de fazer a costura ou a colagem da lapela no paletó. Que depois dessa parte aqui, ó, que a gente esconder esses fios, vem a parte de encaixar isso aqui no terno. Então, ele não pode ficar incomodando, tá? Uma vez escondido, tá? Se você preferir puxar mais, pode puxar mais. Aí, a gente vai partir para essa parte aqui de medir a camisa, a gravata, fazer a colagem e decidir qual vai ser a melhor forma de fixar a lapela, tá? Então, vou cortar aqui por aqui
vai ficar escondido esse avesso, então não tem problema, tá? O fio não vai soltar. Agora é uma parte delicada, que nós temos que fazer aqui, ó, vestir essa pecinha aqui para ver qual é o tamanho. Então, por isso que não adianta a gente recortar o feltro e colar antes. Recortar sim, colar não, para não dar problema de fazer uma peça e ficar maior e ela estar colada, né? Então, não podemos, já que a receita pede esses pontos, ó, nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Essa parte aqui vai ser costurada ou colada. Na outra eu costurei, nessa aqui eu vou ver se eu costuro ou se eu colo. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, já tá passado no pescocinho, eu vou medir, vou pôr a camisa no lugar certo, né, que seria a gola da camisa dele. A gravata é um detalhe, também é necessário a gente fazer isso aqui, ó. Que daí, como vai ficar colado, tem que ver se vai dar certo a altura, o tamanho, tudo certinho, ó. Então, por mais que eu consiga esticar essa parte aqui em crochê, nós vamos precisar fazer uma diminuição aqui, ó. Então, eu já vou encurtar aqui a parte do triângulo, a parte triangular da camisa, tá? Isso é uma coisa que é bem aleatório, vai variar do tamanho que você fez o seu triângulozinho aqui. E aqui também a gente vai ajustar a gravata de acordo com o tamanho que ficou a parte da camisa, para a parte ali de crochê não cobrir a parte da... Ó, para não ficar uma coisa aparecendo. A gente vai adaptando e cortando, por isso sai esses farelinhos, tá? Então, aqui havendo necessidade, você pode até estreitar um pouco aqui a parte da gravata para não ficar tão grosseiro. Tá? Aqui, ó. Retas à parte, né? A gente vai verificar de novo. Ó. Tendo a certeza, você já pode fazer a costura ou a colagem dessa parte aqui, ó. Tá? Então, agora, eu vou colar aqui a parte da minha gravata, a camisa, e assim que tiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, eu já fiz a minha colagem aqui, tá? E agora, eu já coloquei por cima, eu ainda não fixei, tá? A parte da lapela. Eu tô medindo certinho pra ver de que maneira eu vou prender, e é bem provável que eu vá costurar mesmo, tá? Então, agora aqui, ó, eu posicionei. Se você quiser, pode estar utilizando um alfinete para prender essas partes aqui, ó. Para não ficar torto, para você ter uma noção de onde você vai trabalhar, onde você vai costurar. Então, agora a parte é da costura dessa peça aqui em volta, para dar esse acabamento, para ficar ainda melhor. Pronto, ó, eu já fiz a minha costura aqui, tá? Então, agora já fixei a parte da lapela. E agora, como ele ficou com esse compridão aqui, e ficou essa carreira aqui de fora, não sabia para qual era o propósito, podemos fazer um cinto. E eu acho que eu vou fazer esse cinto na mesma cor do terno dele. Então, eu vou pegar aqui o fio na cor que eu fiz o terno, tá? Vou dar uma laçadinha inicial aqui, e nós vamos fazer um processo parecido com o que a gente fez na Chiquinha. E eu acho que na Bruxa a gente fez isso também. A gente vira o personagem de cabeça para baixo e vai pegar aqui, ó, uma laçada inicial, aonde você preferir aqui, de preferência atrás, né, para ficar o acabamento para trás. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto desse que ficou aqui, ó. A gente fez em BLO e ficou essa alça para fora. Vamos fazer disso um acabamento, no caso dele um cinto, se você preferir. Pode fazer em pretinho para combinar com o chapéu ou com o terno, tá? O sapatinho também, no caso aqui, um pretinho ficaria legal, mas eu acho que eu vou fazer nessa cor mesmo, tá? Então, eu vou dar toda essa volta aqui e quando chegar no outro lado, já vou mostrar pra vocês como é que ficou esse acabamento aqui, se valeu a pena. Percorri toda a cintura dele aqui, ó, e agora eu cheguei aqui no último ponto, né?
Então, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, pegando no primeiro ponto que eu fiz. Vou dar uma laçada, deixar um pedaço de fio para cortar. E agora, eu vou me encarregar de esconder esse fio aqui, tá? Então, eu vou pegar ele por aqui, por esse pontinho aqui do lado. Vou puxar aqui para baixo. Eu vou fazer a mesma coisa com as duas pontas, tá? Enquanto a gente conversa aqui, eu vou puxando o fiozinho aqui para dentro para vocês verem como a gente vai escondendo esses fiozinhos soltos. Então, pessoal, aqui nós vamos terminando mais um personagem, que foi o professor Girafales. Vocês já agora têm uma noção, antes de eu apresentar ele completo, vocês já sabem como é que ele ficou. Eu acredito que cada uma de vocês deva ter alguma técnica, algum tipo de acabamento. E eu gostaria muito que, se você fizesse um amigurumi meu aqui dos personagens do Chaves, eu não recebi nenhum ainda. Eu espero que vocês me enviem no Instagram para eu poder repostar e marcar você lá. E, inclusive, depois que isso acontecer, a gente vai colocar todos esses amigurumis na pasta das inscritas, tá? Que é nos meus destaques do Instagram. Você me marca, eu te remarco e coloco lá na pasta destaque. Na parte do Chaves, eu tenho até uma boa quantidade de pessoas que me mandam mensagens, que estão acompanhando, têm esperado pelos vídeos. Isso é importante, porque dá para ter um bom retorno do pessoal. Até peço desculpas pela demora, né? Mas às vezes acontece da gente não poder gravar, daí edita e posta, enfim, né? Por causa dos afazeres diários. E é onde atrasa um pouco os vídeos, pessoal, mas é muito legal esse retorno de vocês, tá? Se você fez algum dos personagens, me manda foto. Não tenha vergonha, mas eu não gostei, eu achei que não ficou do jeito que eu queria e o teu ficou diferente. Manda mesmo assim, porque cada um tem um jeitinho de crochetar, uma tensão de fio, um acabamento, uma forma de costurar, então cada um vai ficar com uma feição diferente. Todos os pica-paus que eu recebi, que foram bastante, eu recebi, cada um ficou de um jeitinho, uns mais altos, outros mais gordinhos, a pessoa vai montando diferente, vai tendo acabamento diferente, uma ideia diferente, ou às vezes até pelo próprio vídeo achou que não estava tão fácil de entender e já ideou outra coisa, sabe? Eu recebi cada pica-pau lindo e ó, eu achei que valeu a pena porque dá um acabamento do terno, ó. Então, muito engraçadinho, dá até pra fazer um botãozinho. Acho que enquanto a gente conversa eu vou fazer esse botão também, porque eu acho que vai ser mais um detalhe a ser visto aqui nesse terno, tá? Eu vou pegar um fio preto, enquanto a gente conversa eu vou dando esse último acabamento. Então, agora, enquanto eu vou bolando uma espécie de botãozinho aqui nesse paletó, a gente vai conversando um pouco sobre o próximo personagem, tá? O próximo personagem, na verdade, ele não é da turma exatamente do Chaves. E ele não é um personagem que eu tenho na receita. Mas, assim, como eu tenho uma noção, eu vou fazer adaptado no tamanho desses personagens que a gente fez aqui. Eu vou fazer o Chapolin. Claro que também é um personagem do Chespirito, mas ele não é ligado necessariamente diretamente ao seriado do Chaves. Então, nós vamos fazer o Chapolin. Então, prepara aí a linha vermelha, seja de amigurumi, seja fio charme, seja fio Anne. Que tipo de fio você usa aí para o seu amigurumi? Eu já falei várias vezes aqui que eu uso o fio charme, porque eu acho que ele rende muito mais. E gostei da textura, gostei da rentabilidade do fio, gosto das cores. Sempre fiz os meus com o fio charme. Até hoje eu nunca usei o fio amigurumi. E não é por falta assim, acho caro. Não tem tanta diferença, mas eu acho que um rolo de charme, ele me rende muito mais. Então, eu trabalho tanto amigurumi quanto outras peças, né? Então, eu vou repondo, ele dura bastante, a textura é boa, o tamanho é bom. Já me acostumei de uma forma que não me faz falta, né? Claro que uma hora eu vou fazer, mas como eu tenho já uma variação boa de cor do fio charme, eu não tô comprando cores novas de outro fio, tipo para amigurumi mesmo. Então, eu vou utilizando assim, né? Agora, pessoal, assim, ó, eu bolei aqui como se fosse um pontinho cruz em preto. E agora, o que eu tô fazendo aqui é puxar a sobra do fio aqui pra esconder, tá?
E vou finalizar a peça, já vou mostrar pra vocês. Vou cortar ele aqui. Aí a gente empurra com o cabinho da agulha, ele já tá amarrado. E eu acho que ficou mais legal ainda, isso é uma coisa que não tinha na receita, tá? Não faz mal de ficar aparecendo aqui o velcrinho. Se você for muito perfeccionista, quiser bem rente, você pode costurar aqui por dentro também, porque eu fiz uma costura aqui por fora. Pode fazer essa costura ou tá passando, levantando aqui a abinha e fazendo uma colagem, tá? Então, agora, livre de todos os acessórios em volta, eu vou mostrar pra vocês o Professor Girafales na íntegra, como ele ficou. Afastei aqui um pouco a câmera pra mostrar pra vocês verem bem certinho como ficou. Eu achei ele muito charmoso. Ele ficou mais alto, mais alto que os outros, como eu gostaria que ficasse, né? Tipo questão de acabamento, né? A gente foi vendo ali, cada um faz do seu jeitinho. Eu bolei aqui tudo com velcro, perdão, com feltro, eu sempre troco. A parte do cabelinho também, ó. Na verdade, o meu ainda tá em processo de secagem, porque durante a gravação aqui da montagem, eu fui fazendo tudo na íntegra, eu não esperei secar. Mas como eu misturei a cola que eu mostrei pra vocês com a cola de sapateiro, porque a minha tava no final, ela também é uma cola que adere muito rápido. E após agora o vídeo terminando, eu vou deixar minha peça repousando, né? Não vai ficar rodando de mão em mão, então ele vai ficar paradinho pra ele repousar e secar da devida forma. E aí, o que acharam do resultado? Gostaram? Vale a pena, não vale? Então, às vezes, que você tá fazendo aí na tua casa vai ficar muito mais bonito que o meu. Eu só tô fazendo esse vídeo para mostrar para aquelas pessoas que não sabem desenvolver o trabalho ou que precisam de uma ajudinha. E até o pessoal que gosta de ver o vídeo só para ver como é que é feito mesmo. Às vezes nem a praia da pessoa fazer o crochê tá aqui, ó. Você pode fazer muito melhor que o meu. Vai ficar muito mais bonito, com certeza. E se não ficar da maneira que você achou, tenha orgulho do que você tá conseguindo fazer, porque tem gente que nem tenta. Então, você tentando e mesmo assim não gostando, tenta de novo. Não joga fora, não fique triste se não ficou da maneira como você imaginou, porque eu já fiz vários aqui, gente, que eu olhei assim, pô, que bonitinho, mas a gente às vezes tem um processo muito crítico em cima do trabalho da gente. Então, assim, tá começando, se dê tempo para você se acostumar com o que você está fazendo. Então, goste mesmo, né? Não gostou, vai, tenta de novo, faz outro, né? A gente sempre vai evoluindo e melhorando em tudo que faz. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já é inscrito, ótimo, beleza? Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve no canal. Se viu o vídeo até agora, muito obrigado e até o próximo vídeo.